Ai, gente, hoje a gente conversa com duas especialistas maravilhosas que estão aqui junto comigo, que é a doutora Lia Damasio e doutora Joeline Cerqueiras, que estão aqui hoje no nosso programa. Eu estou muito honrada em receber vocês aqui hoje para falar de um tema que foi sugestão de você, nossos telespectadores. Existem algumas doenças que atingem os órgãos do sistema reprodutor feminino e podem causar danos à saúde da mulher. E duas muito comuns aí em mulheres em idade reprodutiva com características semelhantes, bastante semelhantes, que é a adenomiose e a endometriose. E tem muita gente que até confunde, né? E hoje a gente recebe duas especialistas para falar sobre esse tema e explicar de fato a diferença, né? Doutora Lia, doutora Joeline, da adenomiose e da endometriose. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia. Muito bom receber vocês aqui, gente. Já lembrando que vocês podem participar através do nosso Instagram, @PGMBomDemais. Já manda sua pergunta, já tira sua dúvida junto com a gente, que a gente está aqui esperando por você. Conversa com a doutora Joeline. Explica pra gente o que é a endometriose. Tá, eu sou a doutora Lia. E ali a doutora Joeline. Somos quase gêmeas, de amor. Ai, que maravilha, a gente acertou, né? Mas, então, a diferença, não é isso? A diferença. O que é Você me fala pra mim o que é a endometriose. Doutora Lia, me explica o que é a adenomiose. Até eu me tô me confundindo em falar, né? É mesmo, A adenomiose. A adenomiose, pronto. Então, assim, as duas derivam do revestimento interno do útero. Uhum. Então, o útero é como se fosse uma perinha, né? Tem até uma pera aqui, não tem uma pera. Mas é uma perinha e tem a camada de dentro do útero, vou mostrar aqui pra tela, o revestimento, que é o endométrio, certo? Essa camada de dentro do útero, que é o endométrio, as células são responsivas aos hormônios, os hormônios da mulher, o estrogênio e a progesterona. Então, o lugar certo, olha lá na figura. Olha só, gente. É dentro da cavidade uterina, essa parte vermelhinha mais escura, de dentro do útero. Então, lá é para ter essas células endometriais que vão ficar respondendo ao estímulo hormonal. Então, todo mês, essas células endometriais de dentro aí no endométrio, elas crescem por estímulo do estrogênio e depois vão descamar, que é a menstruação, certo? Que toda mulher passa mensalmente. Né? Em quase toda mulher, né, em praticamente todas as mulheres, existe um fenômeno que é a menstruação retrógrada, né? Essa menstruação volta pelas trompas e tem outros fatores envolvidos. Então, tanto um como o outro, eu vou falar da endometriose e a Joeline da adenomiose, mas tanto um quanto o outro é a presença de células endometriais responsivas aos hormônios fora da cavidade uterina, certo? Na endometriose, é a presença dessas células fora do útero. Então, no ovário, na superfície peritoneal, pode ir para a bexiga, pode ir até para lugares longe. Por isso que causa tanta dor, doutora? Por isso que causa tanta dor, porque é como se você todo mês menstruasse no lugar certo, dentro do útero, e tivesse umas pequenas menstruações, sangramentos que causam aderências nesses focos endometriais ectópicos, que são esses fora do útero. Nossa! Então, a endometriose é quando essas células endometriais responsivas e viáveis, né, que respondem aos hormônios, estão fora do útero e aí vão causar cistos de endometrioma, né, nos ovários, aderências, complicações na bexiga, às vezes no reto, e podem causar principalmente dor ou infertilidade. E aí a Joeline vai falar o que é a adenomiose. A adenomiose, doutora Joeline, bom dia. Obrigada pela sua participação hoje aqui junto com a gente. É um prazer imenso poder receber você agradeço. Aqui. Como disse a Lia, é um prazer estar aqui entre vocês. A adenomiose tem toda a gênese que a Lia já falou. Então, é esse tecido endometrial que está fora do endométrio. No caso da adenomiose, ele infunde o miométrio, que é outra camada do útero, certo? Como se fosse o meiozinho lá do útero. Então, ele também pode causar cistos, nódulos lá no miométrio, certo? Então, esse mesmo tecido fora do local comum, no local atípico, no caso da adenomiose, dentro do útero. Certo. Tem algum vídeo pra gente passar aí, Marina? Tá, vamos chamar o vídeo, porque a gente vai mudar aqui de lugar. Enquanto a gente muda de lugar, a gente vai chamar o vídeo.
Isso, da adenomiose, que a doutora Joeline acabou de posicionar, né? E você aí de casa pode participar, tá certo? Esclarecendo a sua dúvida sobre esse tema, endometriose e adenomiose. Muitas mulheres sofrem, milhares e milhares de mulheres, na verdade, né, doutora? Milhões de mulheres. Milhões de mulheres sofrem com esse problema e às vezes a gente não sabe a causa e nem como cuidar. Mas hoje a gente vai falar aqui hoje, esclarecer muitas dúvidas. Vamos ver o vídeo. Adenomiose, quais foram os meus sintomas, como eu descobri, eu vou compartilhar tudo aqui com vocês, tá? Primeiramente, vamos falar aqui dos meus sintomas e também que a adenomiose é muito negligenciada pela maioria dos médicos. Para você conseguir ter o diagnóstico de adenomiose, gente, parece que demora horrores porque os médicos acham que os sintomas são normais. Então, vamos lá. Bom, eu tinha fluxo menstrual muito intenso, eu precisava usar absorvente noturno pelo menos 4 ou 5 dias do meu ciclo, que durava em média 7 dias, e vinha sempre pedaços de carne na minha menstruação. Isso é um sintoma muito forte de adenomiose, tá? E dores. Eu tinha cólica e eu tinha muitas dores nas pernas. E a minha cólica, ela era meio intestinal e meio uterina. E também eu sentia meu útero como se ele tivesse triplicado de tamanho. Eu sentia meu útero grande dentro de mim. Não era o tamanho do útero normal e nem de uma mulher normal no período menstrual. Era uma coisa diferente e esquisita. Era assim, muito ruim no meu período menstrual. Eu tinha também muita dor de barriga, né? Vinha a minha cólica e eu nunca sabia se ela era dor de barriga ou se era cólica uterina, né? Da menstruação, porque eu não sabia diferenciar, não sabia a diferença. Então, eu ficava sempre naquela dúvida. É por isso também que a minha médica desconfiava de eu ter endometriose, por conta dessa dor. Mas no meu exame não deu foco de endometriose. E para descobrir, gente, eu tive que passar por diversos médicos. O primeiro que eu fui dizia, nossa, mas você é adolescente. E eu tinha 17, 18 anos a primeira vez e eu me queixava muito dessas cólicas, dessas dores. Principalmente dor nas pernas, muito intensa. E aí, nossa, mas isso é normal, porque você é adolescente, os seus hormônios estão agora desregulados, mas isso é da idade, vai normalizar. Resumindo, nunca normalizou. Troquei de médico, falava a mesma coisa. Eu precisei passar em uns 4 ginecologistas para me encontrar a minha médica esse ano e receber o diagnóstico. E eu recebi o diagnóstico por meio de um ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento de adenomiose e endometriose. Só que ela precisa ser feito por um médico muito bom que realmente entenda de adenomiose e endometriose, porque se você fizer com qualquer médico, ele vai lhe dar seu laudo errado, como se você não tivesse esse problema. E aí, né, infelizmente você vai passar para outro médico. Então é isso, eu vim compartilhar meu relato com vocês. Bom, para eu encontrar, né? Mas olha, um relato real que a gente encontrou nas redes sociais, né? Para compartilhar aqui com vocês de casa também e mostrar e perguntar para as nossas profissionais aqui, doutora Lia, é realmente um diagnóstico difícil de ser encontrado, diagnosticado? Sim. É um clássico da literatura que o diagnóstico da endometriose e da adenomiose demora de 8 a 10 anos para ser firmado, né? Então, esse é um clássico dessa doença, porque realmente, às vezes, é normalizado. Por isso que a gente tem uma máxima na ginecologia, né? Think endometriosis, para você sempre pensar em endometriose. Na presença de qualquer dos sintomas, dor durante a menstruação, dor fora do período menstrual, alterações urinárias ou intestinais cíclicas, infertilidade ou dor na relação sexual, na presença de qualquer um desses sintomas, sozinhos ou juntos, a gente sempre tem que pensar em endometriose, né? Para poder não mistificar aquelas coisas que dor é normal, que cólica é normal. Primeiro a gente tem que afastar as causas graves, mas infelizmente na literatura existe essa demora sim. A gente já tem pergunta, doutora Joeline. Doutora Joeline, eu sinto muita dor, eu sinto muita cólica. É sintoma de endometriose ou adenomiose? Sim, toda cólica. Samara. Toda cólica a gente tem que pensar em endometriose, adenomiose, todo esse conjunto. Claro que existem os exames, né, para a gente realmente firmar o diagnóstico, mas como a Lia disse, a gente pode tratar clinicamente essa paciente. A paciente não precisa ficar sofrendo de dor porque não tem o diagnóstico de endometriose ainda. A endometriose leve, que é aquele estágio inicial da endometriose, ela não vai aparecer em nenhum exame. Por isso da dificuldade de chegar a um diagnóstico
que eu digo, complementar, confirmatório de um exame, mas o diagnóstico pode ser clínico e a gente começar a tratar aquela dor antes mesmo que apareça focos visíveis à ultrassom ou à ressonância. Tem mais perguntas. A endometriose profunda intestinal opera? Ela diz, eu sofri 7 anos para ser detectada. Olha só, muito tempo, né, doutora? Essa história é natural mesmo. A cirurgia na endometriose, ela é exceção. Ela é indicada na falha do tratamento clínico, né, com medicações que vão bloquear. Então, como a gente entendeu ali na fisiopatologia, é como se fossem menstruações, entre aspas, fora do útero. Então, quando a gente bloqueia as menstruações, geralmente isso resolve. Então, só tem indicação de cirurgia se o tratamento clínico com anticoncepcional, hormônios, DIU, análogo, não resolver, né, e o tratamento da dor, ou se tiverem sintomas obstrutivos, se for uma endometriose intestinal que acomete muito a circunferência do intestino e causar sintomas de obstrução intestinal, às vezes pode operar. E também na infertilidade que não responde, né? Se a paciente tem dificuldade para engravidar e não responde, às vezes é necessário operar. Mas a gente tem que entender sempre como um critério de exceção, a indicação da cirurgia. Gente, você pode continuar participando pelo nosso Instagram, @PGMBomDemais. Tem mais perguntas. A doutora Joeline, ela está perguntando se a endometriose pode antecipar a menopausa. Tem alguma coisa a ver? Vamos lá. A endometriose, ela pode cursar junto até com uma baixa reserva de óvulos. Interessante essa pergunta. Não é? Também fiquei assim, curiosa. quem mexe mais com reprodução vê isso. Ela, quando acomete o ovário, principalmente endometrioma e cistos, é que a gente observa nessas pacientes, que elas vão diminuindo a reserva de uma forma mais progressiva do que na paciente que não tem endometriose. É fato que a endometriose, principalmente quando acomete o ovário, ela prejudica a reserva ovariana dessa mulher. E uma vez prejudicando a reserva ovariana, ela pode realmente, vamos dizer, antecipar a menopausa. Eu tenho algumas pacientes com baixa reserva, endometriose e menopausa aos 40, assim, não tão precoce, porque aos 40 já pode acontecer, mas numa fase mais precoce do que o habitual, que seria 48, 50 anos. Inclusive, menopausa é uma outra pauta que muitas telespectadoras pediram pra gente estar trazendo aqui. Vamos falar novamente, convidar nossas ginecologistas para tratar desse tema especificamente. Por conta disso, Stefânia, as mulheres com endometriose que não planejam a gravidez, elas têm indicação de fazer uma preservação da fertilidade. A preservação da fertilidade hoje envolve o congelamento de óvulos, praticamente. E já tem uma pergunta aqui relacionada a isso, doutora Lia. Ela disse que tem endometriose e quer engravidar, quer saber se pode ou se tem que fazer tratamento. Olha só. Primeiro tem que tentar, né? A gente tem que considerar a idade. O principal fator da fertilidade feminina é a idade. A endometriose vai afetar a fertilidade em vários aspectos. Na trompa, no ovário, na ovulação, no perfil ali peritoneal, inflamatório, mas pode afetar em vários aspectos. Então, quem tem endometriose tem que pensar mais cedo mesmo nessa questão da gravidez. E não é que quem tem endometriose categoricamente não vai conseguir engravidar. É verdade. Pode tentar. Eu conheço pessoas que, tipo assim, tinham desistido. E o engraçado é que foi logo depois de mim. Tipo, eu engravidei, aí ela disse, já não vou, se eu tenho endometriose mesmo. Eu disse, vai sim. Pouco tempo depois ela engravidou. Exatamente. Nunca deve ser visto como uma sentença definitiva. Tem que ser avaliada a fertilidade, a permeabilidade das trompas. A indicação de avaliar, né, a esterossalpingografia é mais precoce, não é, Joeline? Quem tem endometriose. Mas uma vez que tenha trompas pérvias e espermograma normal, vale tentar, dependendo da idade da paciente, antes de achar que precisa da fertilização in vitro. E também mais rápido, se a paciente tem endometriose, a gente vai indicar a reprodução assistida, sim. Então, tá aí. A gente tem uma cartela, gente, com as principais diferenças entre a adenomiose e a endometriose para os nossos profissionais, dos ginecologistas, especialistas, falarem pra você aí de casa. E pra falar a verdade, nem eu sei também, não tô... Não sei, gente. A adenomiose pra mim é novidade, não conhecia. Quando a telespectadora mandou o tema, eu disse, gente, vamos falar. Porque eu acho que assim como eu, muitas mulheres também têm essa desinformação e precisam se informar e às vezes até tem o problema, não cuida, não trata, né? E pode trazer outros agravamentos, né? Didaticamente, Stefânia, a gente até fala, né, Joeline, para os alunos, que antigamente a adenomiose era chamada de endometriose interna.
Porque ela também é a presença de focos de endométrio fora do lugar certo, só que é dentro do próprio útero, tá vendo ali na intimidade do miométrio? Tô vendo. Só que elas se comportam clinicamente de modos diferentes. Então a endometriose, que é fora do útero, ela termina tendo mais agravamento nessa questão da dor e da fertilidade. E a adenomiose, que é quando é dentro do útero, ela caracteristicamente vai causar mais sangramento aumentado, cólicas, né? E às vezes não interferir tanto nessas outras questões. Então, como elas têm cursos diferentes, apesar de ter mais ou menos o mesmo tratamento, que vai ser o bloqueio hormonal e, se necessário, a cirurgia, elas não são mais a mesma, não são mais primas, né? Já ficaram mais distantes. Mais distantes. Mas antigamente era isso, a endometriose interna, presença de focos de endométrio dentro do miométrio, no próprio útero. E a endometriose fora. Propriamente dita, né? Mas hoje elas são entidades distintas dentro da medicina. Mas isso, do ponto de vista didático, é interessante para você entender, né? A etiopatogenia delas. Muito importante, né? As duas causam dor. Vamos falar de sintomas, doutora Joeline? Vamos falar de sintomas? Sintomas, tipo, a mulher começou nessa fase menstrual, passa um tempo. O que ela sente? Bem, a dor é o sintoma mais característico, né? Não é só dor de cólica. É uma dor pélvica, seja no período menstrual e até mesmo fora do período menstrual. E essa dor que vai chamar a atenção, tanto da endometriose como da adenomiose. A adenomiose é mais no período menstrual, mas a endometriose tem essa dor que a gente chama acíclica. Ela não tem correlação com o ciclo menstrual. Além da dor tipo cólica, que a gente chama de dismenorreia, tem a dor na relação sexual, tem às vezes a dor ao defecar, tem a dor ao urinar, sangramento ao defecar, sangramento ao urinar. A gente então, ele está dizendo assim, meu Deus, pois é, mulher sofre, tá vendo? Dependendo do foco, né, a pessoa vai ter dor mais características daquele foco. Doutora Joeline, meu Deus do céu. E a infertilidade. E a infertilidade, que é o que é a maior dor para algumas mulheres, né? Ó, a gente tem perguntas de telespectadores também que a gente previamente já tinha colocado, fora outras perguntas que estão aqui chegando, mas vamos colocar aí a primeira cartela, ó, a adenomiose e endometriose. Pode afetar a fertilidade da mulher? A gente até pontuou, né, doutora? Que sim, né? Sim, sim. Como a Lia falou, a endometriose ela tem mais associação com a infertilidade. Mas cada vez mais a adenomiose, ela tem ganhado espaço para se falar sobre infertilidade, às vezes em aborto. Então tem que se preocupar se tem adenomiose sim e começar o tratamento precoce. Pronto, próxima pergunta, vamos lá para a pergunta dos nossos telespectadores. Quem tem a adenomiose também tem a endometriose? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. São entidades distintas, né? Como você já pontuou. Exatamente. São muito frequentemente associadas, né? Se eu fosse chutar um número, porque eu acho que não tem um relato na literatura específica, eu diria que uns 40%, 50% tem essa associação. Mas não são obrigatoriamente relacionadas, não. São entidades distintas. Distintas, né? Ó, aqui tem uma telespectadora... deixa eu ver aqui o nome da telespectadora. Ela está perguntando, já a gente vai com mais perguntas aqui das nossas cartelas. A Cláudia está perguntando se pode prevenir. Prevenir é complicado essa palavra, certo? Mas o tratamento, principalmente o hormonal, né, o bloqueio hormonal, pode estabilizar a doença, certo? E ela tem um comportamento mesmo incerto. Estefânia, tem pacientes que até tem regressão da doença. Já ia perguntar isso, se ela pode regredir. Sem tratamento ou até mesmo com o tratamento. Então, existem relatos de regressão e de progressão. Então, como a gente não sabe como vai ser o comportamento daquela doença naquela paciente, o ideal hoje não quer engravidar, bloqueia nas sintomáticas. Quer engravidar, como disse a Lia, antecipar essa gravidez, não deixar muito lá para o futuro. Só sobre esse assunto da prevenção, tem um estudo muito interessante, um clássico, que diz que o maior preditivo, né, de dizer que se no futuro vai ter ou não endometriose profunda, que é a mais grave, é quando a adolescente falta à escola por cólica menstrual, que é aquela cólica chamada incapacitante. Então, não é a idade que menstruou, não é se usou no uso anticoncepcional, é se ela teve cólicas incapacitantes que fizeram abstinência na escola, né, ausência na escola,
por causa da dor. Essas pacientes têm um risco 6 vezes maior do que as que não tiveram isso, de ter endometriose profunda na idade adulta, 34, 35 anos. Doutora. Que remete ao que a gente está falando desde o começo, de não negligenciar essas dores, né? Para não deixar, porque essas pacientes que teriam risco, provavelmente, né, se tivessem feito esse bloqueio mais cedo, ou tivessem agido nisso mais cedo, não iam ter as complicações depois dos 35 anos, de não conseguir engravidar ou dores muito incapacitantes. Pois é, nos 35 já é bem mais difícil, sim, né? Eu tive aos 35, graças a Deus. Vai. Dá tempo de ter outra, Nina. Não dá não. Sempre dá. Não dá de jeito nenhum. Vamos lá para a próxima pergunta dos nossos telespectadores aí também, gente. O pessoal de casa participando. Adenomiose e miomas são relacionados? As mulheres também morrem de medo desses miomas, né? Impressionante. Tem os adenomiomas, né? Mas acho que não é a mesma etiologia, né? A adenomiose, a Lia já explicou bem, aquela tecido endometrial fora do endométrio, já dentro do miométrio. E o mioma não, o mioma é um tumor benigno, né, que tem um outro comportamento, um outro crescimento, também origem, responsivo, né, a estímulo, também é responsivo a estímulo hormonal, mas são totalmente diferentes. Às vezes, a imagem ultrassonográfica é parecida. Ó, tem pergunta aqui de telespectadora perguntando se... acho que você até já respondeu, doutora Lia, se ela pode ficar infértil com a endometriose. Sim. A gente já falou, né? Afeta a fertilidade em vários aspectos da endometriose. Infelizmente, é o maior vilão da fertilidade, né, Joline? Podemos dizer isso? 50% das mulheres com endometriose vão ser inférteis. Então, elas têm que pontuar isso. Se é uma incidência muito alta, eu tenho que me preocupar. Se eu tenho endometriose, como eu devo me preocupar? Não como a Maria disse, eu vou logo fazer uma FIV. Mas eu tenho que fazer um planejamento familiar, não posso deixar para engravidar depois dos 35 anos. A Patrícia está falando que já tem tentado várias vezes e ainda não conseguiu engravidar. Ó, bom fazer um estudo melhor. Investigação. Exatamente, uma investigação melhor, viu, Patrícia? Vamos lá, mais perguntas dos nossos telespectadores aí na telinha, compartilhando com você aí de casa também. Estou amando a interação de vocês, continuem. Isso é muito importante para nós também. Adenomiose tem origem genética? E aí, eu tinha até perguntado aqui por trás das câmeras, gente. Vocês aí de casa, curiosidade minha também. Como é que vem, né? Como que a gente pode prevenir? A presença dos focos de endométrio fora do lugar certo tem várias teorias relacionadas, certo? Tem a teoria da menstruação retrógrada, como eu falei, voltar. Tem a teoria genética, né, muito frequente em parentes de primeiro grau, mãe e irmãs que tenham endometriose, adenomiose. Tem um fator também que não explica todas, porque, olha, tem endometriose no nariz, descrita na aorta. Então, isso não tem a ver com a menstruação que voltou. E aí, nesses casos, a gente tem a teoria da metaplasia, que aquele tecido se transformou em tecido endometrial. Então, quando tem muitas teorias em medicina, é porque a gente não sabe exatamente a origem e tudo contribui. Mas no caso da adenomiose, tem esse aspecto genético da suscetibilidade, né, dos hormônios e tudo mais, mas tem muito mais relação com a parte mecânica mesmo da menstruação retrógrada, porque infiltrou ali logo no útero, do que a endometriose mesmo, entendeu? Então a adenomiose é mais relacionada à multiparidade, ou seja, ter tido vários filhos que ficou, né, fazendo aquela contração voltando. A menarca precoce, que é menstruar a primeira vez mais cedo, ou tem muitas menstruações, acuretagens, né? Então, ela tem uma associação com a parte mecânica um pouco maior, mas tem relação genética sim, assim como a endometriose. Ó, aqui tem uma telespectadora, a Leide, está falando que teve um filho, ela tem endometriose e teve um filho. Ela está perguntando se pode ter outro filho. Pode ter outro filho. Então, assim, se ela já teve um filho e não teve dificuldade para ter esse filho, ótimo. Aparentemente, a endometriose dela não é obstrutiva, parece que não acometeu ovário, trompas, beleza, ou pode ser uma endometriose superficial. Então, se ela teve a sorte de ter seu filho, ela não teve infertilidade na primeira tentativa, que ela tente o segundo filho mais próximo do... Não demore muito a ter esse segundo filho. Não vai ter com os 40 e pouco, mulher. Porque endometriose hoje pode ser de um jeito, amanhã, daqui a um ano, ela pode ter outro comportamento. Então, a infertilidade secundária, ela também, que é depois de ter tentado e conseguido, ela também pode aparecer em quem tem endometriose.
Gente, que bacana, viu? Ó, quase... Doutoras, vocês estão vendo aí que a gente tá... É realmente um tema e eu amo, a gente sempre ama interagir com vocês, ainda mais que é tema de vocês aí de casa, que compartilharam aí, pediram pra gente trazer. Vai lá, a próxima cartela que a gente tirou, acho também uma pergunta super interessante, né? Vou até aumentar. Ela perguntou se a adenomiose pode levar à retirada do útero, não só a adenomiose, mas a endometriose. Pode fazer essa retirada do útero? A adenomiose mais frequentemente que a endometriose, sim. Para você ter uma ideia, quando a gente não tinha a acurácia dos exames ultrassonográficos que a gente tem hoje, né? Que hoje o ultrassom consegue inferir a presença da adenomiose. Quando o miométrio está mais gordinho, a gente vê a nuvem, né? Que é a chuvinha lá dos focos de endométrio. Hoje a gente tem esse diagnóstico. Mas quando eu estudei, não vou revelar aqui a idade, que o ultrassom não tinha essa acurácia, a gente dizia que quando a mulher tinha um sangramento anormal, que não respondia ao anticoncepcional, que não respondia ao tratamento, que precisava fazer esterectomia, em 60% tinha adenomiose, que não tinha sido diagnosticada. Então, ela é considerada classicamente uma das causas mais comuns de sangramento uterino anormal que não responde ao tratamento clínico. Hoje não, hoje o ultrassom já permite que a gente faça esse diagnóstico mais precoce, um ultrassom bem feito, né? Porque às vezes o ultrassom geral não vai conseguir chegar nessa nuvem, nesse aumento da zona juncional, etc e tal. Mas a adenomiose continua, né, ali ao lado do mioma, empatado, vivendo junto, como uma das principais causas de esterectomia. A endometriose não, a endometriose é externa, né, não vamos dizer que eu disse esse nome que meu professor revira no túmulo. Mas a endometriose externa, ela não é muito uma causa frequente de esterectomia, até porque não adianta tirar o útero, porque esses focos vão continuar respondendo à atividade hormonal, né? Fazendo aquelas aderências e tudo mais. Então, só na adenomiose que é uma causa mais frequente, na endometriose não. Samara novamente perguntando se o DIU pode melhorar a endometriose, a questão da dor. Sim, o DIU tem DIUs hormonais hoje, que a gente falou tanto do bloqueio hormonal, que pode ser oral, DIU, implante. Então, são as indicações hoje de tratamento para fazer o bloqueio, que é a primeira linha de tratamento na paciente sintomática. Então, o DIU com hormônio, diferente do DIU de cobre, ele é o DIU mais indicado para adenomiose, para endometriose, para o controle da dor. Outro tema também que já pediram muito pra gente falar, que foi sobre DIU, né? Porque já tem tantos mitos e verdades aí sobre o DIU, que eu tenho uma telespectadora que ela quase todos os dias manda mensagem pedindo pra gente falar sobre o DIU. A gente vai falar. O DIU aqui. Meu Deus do céu. Só vem agora se for eu e a Joaquim. Quase todos os dias. Stefânia, fala sobre o DIU, fala sobre o DIU. Gente, é uma coisa que eu disse, tá bom, a gente vai falar sobre o DIU. Mas tem mais perguntas aí de telespectador, pode colocar, tá? A nossa próxima pergunta, endometriose ou adenomiose, pode evoluir para o câncer? Essa pergunta também eu acho que é assim, ela causa medo, né? E todo mundo tem medo de qualquer doença que seja, vire um câncer. É isso que as pessoas falam. Não, pode ficar tranquila. São entidades completamente distintas, tá? A gente tem nos endometriomas de ovário, que são cistos de ovário, uma porcentagem aí menor do que 1% de que eles são malignos, né? Endometriomas malignos. Mas, já ouvi falar, pau que nasce torto, morre torto, nunca se direito. Então, ou nasce ruim ou nasce bom. Então, se é endometriose, se é mioma normal, com evolução normal, ele e pronto, né? Se for um mioma, que é um sarcoma, se for endometriose que é maligno, o crescimento é diferente, o sangramento é diferente, é rápido e você vai ver essa diferença, né? Então, não precisa ter esse medo, porque são entidades super raras e que o ginecologista classicamente vai identificar com muita tranquilidade. Você tem um comportamento biológico muito distinto. Muito distinto, né, gente? Então, vamos parar com medos aí, destrava esse medo que não precisa... Vamos cuidar de engravidar e parar de Isso, exatamente, não esperar tempo demais para engravidar, viu? É uma doença progressiva, né? E quando a gente fala esse nome progressivo, as pacientes vai progredir para uma doença maligna. Não, ela é uma doença eminentemente benigna. A doença inflamatória benigna mais prevalente nas mulheres, do trato genital. Então, assim, tranquilo, como a Lia falou. E já falando aqui do DIU ainda há pouco, tem uma telespectadora perguntando qual a idade que pode colocar o DIU. Qualquer uma.
Menstruou, pode colocar. Pode colocar o DIU, é mesmo, doutora? Até em paciente que nunca engravidou, pode colocar Pode o DIU. colocar. Isso é um grande mito, que tem que já ter tido filho, não tem. Na verdade, o DIU é maravilhoso para adolescentes, né? Veja, não precisa tomar todo dia, não tem risco de esquecer, previne a gravidez indesejada, que é um grande dilema da saúde pública. A gente não consegue, no mundo ainda, diminuir a gravidez indesejada. Então, sem mitos em relação a isso. Qualquer idade, menstruou, 12 anos, pode botar DIU, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu nunca votei, morro de medo. Não tem medo, não. Não tem, né? Não, eu mesmo tô com DIU. Olha só, fazendo a bandeirinha. A bandeirinha aqui, vou pensar nisso. Eu nem vou falar mais aqui sobre DIU, porque já chegou pergunta. Que a gente vai vir aqui. outro dia. Vamos vir outro dia, porque já chegou aqui perguntas de DIU. Volta pra endometriose. Vamos voltar para endometriose aqui, tá, gente? Depois a gente fala aqui. Ela tá perguntando aqui, gostaria de saber quando uma mulher deve... Peraí, deixa eu abrir aqui direito aqui. Eu fiz uma ressonância e apresentou a endometriose depois de um tempo. Minhas amadas, eu gostaria de saber de quando uma mulher teve uma cesariana e uma ligadura, se causa endometriose. A Milena mora lá no Disseu. Sim, não é comum, Milena. Mas, às vezes, a forma que é feita a cesariana, os pontinhos que é dado lá no útero, né, você pode levar aquele endométrio, né, através de uma agulha, ali para fora da cavidade. Então, tem esse relato, né, Lia? Por isso, muito cuidado de quando... Cesariana deve ser, ainda, a gente tem que pensar que deve ser exceção, tem as indicações. E quando fizer, tem que realmente fazer com um profissional que saiba a técnica cirúrgica adequada, para depois de costurar ali o útero, trocar a agulhinha, não usar a mesma agulha e de preferência evitando pegar o endométrio. A gente opera junto, né, Lia, há muito tempo, ainda tem essa coincidência. Desse jeito mesmo, meu Deus do céu. Então a gente é muito criteriosa nesse ponto. Nunca usar a agulha do útero em outro lugar. Exatamente. Aqui a Milena tem essa associação. Minha gente, então até no meu ela disse que está sentindo muitas dores. É bom procurar um profissional, viu, Milena? Aqui a gente fala de mioma, fala de uma coisa e várias perguntas. Mandou até vídeo aqui, ó, assistindo a gente, ó. Que fofo. Vídeo assistindo a gente aqui no programa. Ela, Stefânia, eu queria saber, ela tá pedindo pra gente falar mais sobre mioma. Ela descobriu que tem, em novembro, estava com 2 meses de gravidez e sofreu um aborto espontâneo. Mas queria saber se foi por conta do mioma, né? Ela disse que tem miomas intramurais. Intramurais mesmo? Então pronto. Porque tem vários tipos. Ela queria saber se pode levar... quer que a gente traga o tema e quer saber o que ela pode estar fazendo para voltar a engravidar. O mioma, ele praticamente não está associado à infertilidade. O intramural, o subseroso, que são os miomas ali de fora do útero, quase de fora do útero. Então, provavelmente não foi a causa do aborto dela esse mioma. Não foi a causa do aborto? Provavelmente, certo? Eles estão mais associados aos miomas submucosos. Os lá do endométrio, que a gente tem falado tanto aqui, certo? Mas ela tem que investigar, porque às vezes grandes miomas intramurais podem abaular a cavidade e pode dificultar uma boa implantação. Tá aí. Minha gente, vocês viram aqui que é uma mistura, né? Mulher de isso, tudo. mulher, essa complexidade, essa interação, mulher isso. Olha, doutora Lia, doutora Joeline, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês duas aqui. Vocês perceberam como é importante a gente falar sobre temas assim, não temas relacionados a mulheres, mas eu digo temas de suma importância para a sociedade, né? Porque é informação. E eu gosto sempre de frisar, gente, que aqui não é uma consulta. Às vezes eu me consulto, mas não é uma consulta. E vocês precisam procurar um profissional, marcar um horário. Por favor, gente, compartilhe o Instagram das nossas profissionais aí na telinha. Eu dei uma olhada no Instagram, vocês estão sempre comentando e trazendo temas de relevância nas redes sociais. E as redes sociais também servem para isso, né? Educação em saúde. Exatamente. Então, procure um profissional. Acho que a maioria dos problemas se agravam porque a gente sempre deixa para aquela última horinha, né? Para aquele último momento para ir procurar um profissional. Então, procura um profissional, faz o seu acompanhamento. Quanto tempo, doutoras, para a gente ir ao ginecologista? Depende da idade, né? Mas a gente, na idade fecho, a cada 1, 2 anos, seria o indicado. Você concorda, Lia? Sim.
Eu sou a louca do ginecologista. Olha, estão falando aqui, Seis doutora e seis Lia. meses. Eu tô lá direto. Meu médico fica perguntando, Stefânia, tu tá aqui de novo. Que é isso, doutor? Doutora Lia, melhor ginecologista do mundo. Tá mandando aqui, ó. Um beijo pra doutora Lia, Stefânia. Gente, são ótimas. Eu tô aqui, ó. Fofas. Olha só. Doutora Lia, amo, me trato de endometriose com ela, fiquei curada, amo doutora Lia, eu sofria muitas dores e sem saber. Ela disse que hoje tem 54 anos e graças à doutora Lia se curou. Tá vendo aqui? Ela nem Olha. sabia que existia, sentia muitas dores e sangramento, embora eu tive menopausa precoce com 27 anos. Você tem fã, doutora Lia? Tem fã? Tá Estão aqui, acordadas, ó. minhas Posso fãs. comprovar, posso comprovar, viu, gente? Que vocês bom, estão aqui, eu obrigada, posso são muito generosas Tá aqui, eu elas. posso comprovar aqui. Tem mais aqui também, mais perguntas. Eu tive meu primeiro filho com 40 anos, hoje estou com 44. Quero ter outro filho e ela ainda está menstruando normalmente. É possível ter outro filho? É possível, mas tem que correr o quanto antes, né, Lia? 44, ela já está no final mesmo da fase reprodutiva dela, né? E independente se tem endometriose ou não, a idade aí é o que pesa mais. E ela tem que correr, né? Se não estiver conseguindo, já procurar um tratamento. Tu é muito corajosa, mulher, desculpa. É opinião própria, minha mesma, eu mesma, mim mesma. Mas é importante a gente apresentadora. abordar isso, essa romantização de adiar demais a maternidade, né? Como se fosse fácil. Nós somos lindas, maravilhosas depois do 40, cada vez mais. 50 é os novos 20, tudo mais. Mas a fertilidade continua como sempre foi. Verdade. Ela é ideal, né? Até os Tem uma 37 frase anos. importante, interessante, que eu acho que a gente tem botox pro rosto, mas não tem botox pro E ovário. então, Então, eu, o ovário acompanha a nossa idade certinho. Exato. Então, assim, E vários outros problemas vai acontecendo. Não, mulher, tia quieta. Olha aí. Bom dia, doutora. Para tratar a Elizabeth Cruz, a endometriose, mudando a alimentação, com dieta específica. Não, tem que ter tratamento, né, Elizabeth? Eu já tô virando até médica aqui. Ajuda, né? ajuda. Dieta e Tem uma atividade nutrição física sempre... específica, né? E a atividade física é fundamental. Eu digo para as pacientes, essas que estão aí dizendo que acompanham comigo, elas sabem. Tem o que eu não posso fazer por elas, porque dor crônica sem atividade física diária não vai para frente, né? E a dieta específica também ajuda. É, doutora? isso. A minha mãe tem uma aderência aqui. Atividade física. Diária ajuda muito. Demais. Mãe, pois tome. Olha aí, essa é pra senhora, viu? E aí a pessoa acha que porque tem dor não deve fazer atividade física. É o contrário. É mesmo, É, doutora? sim. Meu Deus do céu, já vamos marcar um horário. Olha essa daqui, a Aniele Oliveira. Tem um SOP. Minha gente, não vai parar. Agora foi passão. Eu tenho SOP, SOP, né? Sinto esses mesmos sintomas da endometriose e adenomiose. Pode ser as duas coisas? A Aniele, e ela parece ser bem jovem. Pode. Eu tenho pacientes com endometriose e SOP, então uma coisa não descarta a outra. Certo? Uhum. Então, São duas coisas diferentes. são duas coisas totalmente diferentes. Mas dor e infertilidade, ela pode ter as duas coisas, ela tem que investigar para as duas coisas, certo? A SOP não está muito associada à dor. Doutora, o que Tá é mais SOP mesmo? Síndrome dos ovários policísticos. Ah, tá. Pronto, ok. Certo? Síndrome dos ovários policísticos. Gente, infelizmente a gente vai ter que se despedir da doutora Lia, da doutora Joceline. Joeline. Recebendo aqui elas hoje. Foi um programa maravilhoso, doutora Joeline Cerqueira, doutora Lia. Um prazer imenso receber vocês aqui. Vocês puderam gente que perceber que agradece. realmente a gente teve uma interação maravilhosa, né? E isso é muito bom e eu fico muito feliz com esse feedback dos nossos telespectadores. É sinal de que a gente está indo no caminho Muito bem, certo, parabéns, né? ótimo A programa. gente está feliz demais, fico muito feliz e quero estender o convite novamente Estaremos para vocês aqui. voltarem. E como eu falei, gente, não é uma consulta, são apenas esclarecimentos, tá? Para vocês aí de casa. Procurar um médico, um especialista e cuidar da sua saúde, que é super importante, porque o tempo voa.